Se hoje é atriz, e é atriz há mais de 6 décadas, quase uma vida inteira no palco do Teatro Nacional Dona Maria II e tantos palcos mais, Teatro Popular, Experimental de Cascais, Teatro Estúdio, Teatro Aberto, fez Pinter, Gorky, Brecht. Se é atriz, deve-o primeiro a Maria Basto Duarte Ferreira, a mulher que a tratava por sua laranjinha lá na aldeia ribatejana do Tramagal, e primeiro à menina medrosa, lhe viu e reconheceu e investiu neles os dotes para representar. Representou primeiro teatro na televisão, o Monólogo do Vaqueiro, ao lado de Rui de Carvalho. Estávamos em 1957. Não tinha falas. Tê-las ia mais tarde. No dia em que fez o exame do conservatório, com 18 anos, e o exame era à época um evento cultural, com público e tudo, Amélia Rei Colasso, da plateia, reparou nela e levou-a logo, naquele dia, para a companhia Rei Colasso Robles Monteiro. Não tardaria a que fizesse As Bruxas de Salem, de Arthur Miller. No primeiro ensaio pensou fugir e felizmente não o fez. O que fez, personagens a perder de conta no teatro, na televisão, na rádio também, fê-lo sempre com a certeza, até ingênua, do mar de Torga, de que todas eram mulheres de personalidade forte, porque às mulheres se quer isso, força, e ela tem-na, no palco como na vida. Vamos falar do início. Quem era esta senhora de que eu falei, esta Maria Basto Duarte Ferreira, e que importância é que teve na sua vida? Eu, como disse, vivia no Tramagal, uma aldeia que vivia sobretudo da metalúrgica Duarte Ferreira. Quase toda a gente naquela terra era empregado na metalúrgica Duarte Ferreira. E a sua Dona Maria Basto Duarte Ferreira, que era uma mulher cultíssima e que gostava muito de teatro e que escrevia, intelectualmente ela era de facto uma pessoa extraordinária, tinha a Casa da Criança e escrevia peças para, nas férias grandes sobretudo, se representarem essas peças, não só no Tramagal, como íamos a Abrantes, íamos ao Recio Sul, fazíamos aquela zona ali. E foi assim que eu comecei. Ela convidou-me para fazer parte desse pequeno grupo, em que eu fazia uma laranjinha, foi por isso que fiquei a laranjinha, e pronto, e em determinada altura ela perguntou-me se eu queria vir para o conservatório. Já eu adolescente. É claro que o meu pai, se não fosse ela a dizer isto, não me deixaria vir para Lisboa, para o conservatório. Mas como toda a gente tinha respeito, um grande respeito por aquela senhora, embora o meu pai não fosse funcionário da metalúrgica, mas tinha um grande respeito por ela, é claro que não ia dizer que não. E eu vim para Lisboa e tive uma coisa maravilhosa. É que na casa dela... Onde vivia em Lisboa? Assim, convivia-se com pessoas, desde o António Sérgio ao Coelho do Amaral. Portanto, está a ver o grupo de pessoas que conviviam naquela casa, que iam a jantares e a almoços. Eu estava sempre de lado, nos jantares, sobretudo, a apanhar pequenas coisas. Para mim foi uma escola de vida e, ao mesmo tempo, de alguns esclarecimentos que eu possa ter. Voltando ao Tramagal, recuando pouco, mas a primeira vez que, numa festa da aldeia, pisa ao palco, pisou a tremer, completamente amedrontada, porque era também essa criança amedrontada na vida, não é? Não posso dizer que era amedrontada. Olha, uma atriz a não saber articular, isto é uma coisa horrível. Mas, enfim, acontecia que toda a minha família fazia teatro amador. E eu, de vez em quando, ia com a minha irmã, que era muito mais velha, e o meu irmão também, aos ensaios. E, portanto... E depois havia aquele programa do Igrejas Caeiros, Companheiros da Alegria, que andavam de terra em terra. Uma vez foram a Abrantes, e é claro, quando havia estas coisas, o nosso grupinho, os meus irmãos, primos, ia tudo para Abrantes, ou ia onde houvesse, não parávamos. E eu vi a Maria Dulce a dizer um poema do José Régio e fiquei maravilhada. Se eu soubesse dizer aquilo. E dizem que não há coincidências. Neste caso, houve coincidências.
A minha irmã lia bastante. Era daquelas pessoas, não podes ler este livro. Não é para a tua idade, que eu ia ler a correr quando ela não estava em casa. Mas havia este livro de poemas do José Régio, Poemas de Deus e do Diabo, porque havia também poesia, livros de poesia lá em casa. E eu fiquei maravilhada e decorei este poema. Estavam a ensaiar um espetáculo, a minha irmã, o meu irmão, um dos meus tios é que ensaiava, era chamado o ensaiador, e os teatros nessa altura compunham-se de um drama, uma comédia e um ato de variedades, que nunca mais acabava. E eu disse à minha irmã que sabia aquele poema, que era capaz de o dizer. Minha irmã falou com o meu tio, e o meu tio disse, não, ela em cima de um palco, ela baixa a cabeça e não diz nada. A minha irmã ouviu-me em casa e disse, oh, meu tio, ela é capaz, não sei o quê. E o meu tio arriscou, sem nunca me ter ouvido, que no dia da estreia daquela récita eu fosse dizer o poema de Deus e do Diabo, do José Régio. E foi assim que tudo começou. E percebeu logo aí que era isso que queria fazer? Ou foi já depois, nos estudos, no conservatório, que percebeu que era isso que queria fazer? Claro, quando vim para o conservatório já era isso que queria fazer. Como é que foram esses tempos do conservatório? Porque a ideia que nós temos do conservatório desse tempo, até talvez por comparação com o tempo presente, é que era de facto muito exigente. Até o exame final era profundamente exigente, com público, como disse, sim, com produtores não quer dizer teatrais. que este não seja exigente. Sim, Os sim. métodos é que eram completamente diferentes. Tínhamos aulas de arte de dizer, que era sobre poesia, que era só 2 anos, depois fazíamos esse exame, e no 3º ano já não havia, e tínhamos umas aulas, como é que eu hei de dizer, com muitas falhas, não nas aulas, mas nos métodos. Não tínhamos expressão corporal, que era muito importante. Não tínhamos, que eu acho que também é importante, a caracterização, sabermos maquiar, não havia nada disso. Portanto, havia um professor, que era o professor de arte representar, que escolhia assim uns trechos de umas peças. Todos os dias que tínhamos aula, mandávamos abrir ao calhas, calhava sempre naquele sítio, porque o livro já era aberto tanta vez ali, para dizermos, à primeira vista, fazer a leitura desse trecho. Isto parece ridículo, mas foi muito importante, porque na rádio, quando íamos fazer folhetins e teatros, comédias, infelizmente, havia colegas já formados que tinham dificuldade em ler à primeira vista. E nós não. Nós que vínhamos do conservatório chegávamos ali, porque tínhamos essa escola, que era uma escola rudimentar, mas que mesmo assim nos deu estas pequenas aberturas, sobretudo para o mundo da rádio. Surpreendeu que no dia do exame final, e como eu disse há pouco, era um exame que tinha público, tinha também produtores teatrais, que a Amélia Rei Colasso a abordasse no final, logo naquele dia? Surpreendeu, embora eu, como outras colegas minhas, já tivéssemos pisado o palco do Teatro Nacional. Porque era costume a Sra. Amélia, quando precisava para cores ou até peças infantis, pedir ao conservatório para mandar alunos. Portanto, eu já tinha feito parte dos cores da Castro, já conhecia aquele palco. Mas nunca imaginei que depois do meu exame fosse chamado ao foyer, que era onde era o camarim dela, e estávamos em junho, não é? E ela me perguntasse se eu queria ir para lá, e em setembro eu estivesse a ensaiar em força o meu papel de estreia das Bruxas de Salem, que me marcou até hoje. E esse primeiro ensaio, ou o primeiro ensaio que fez, assustou-a muito, pensou a fugir, dizia há pouco. Todos os ensaios, Ainda até à hoje? estreia. Ainda todos hoje? os ensaios, sim, mas naquela peça, todos os ensaios até à estreia. Aliás, é que eu hei de dizer, hoje, com 62 anos de carreira, às vezes ainda me apetece fugir. Não sei se percebem. Eu vou-lhe pedir, deixei-lhe aí uma pequena surpresa em cima da mesa. Se puder retirá-la e ver. É isto? Sim.
É Shakespeare, é Romeu e Julieta, encenado... feito no Teatro Aberto lá de baixo, Sim. com a Cristina Carvalhal, que era a minha Julieta, e eu aqui estou com uma cara muito aborrecida com ela. Não me lembro bem qual era a cena, mas devo estar a dar-lhe um raspanete. Pelo que sei, o João escolheu-a para este papel precisamente porque tinha sido o papel que foi interpretado pela Amélia Rei Colasso. Sabia disso ou não? Ou estou a segredar-lhe pela primeira vez? Sim, eu sei que é a Sra. Amélia que fez. Está agora a trabalhar com o João Lourenço. Já trabalharam algumas vezes no passado. Trabalharam, por exemplo, na Mãe Coragem e trabalharam no Bal, que foi um espetáculo muito marcante. E há uma história curiosa do Bal, é que há um certo dia em que estão a representar e sabem que o Primeiro-Ministro morre num acidente de avião. Como é que foi essa história para vocês? Como é que receberam isso à época? Porque não sabiam o que é que tinha acontecido. Pois, foi espanto. Foi um acidente, foi um atentado. Aliás, acho que todo o país pensou assim. E ficámos expectantes, ver o que é que vinha daí politicamente para este país. Assustados? Por Não, estar a regredir? mas eu acho que não me assustei. Mas o espetáculo assustou muita gente, ou pelo menos chocou algumas mentes mais conservadoras, eu diria. Como é que foi essa recepção do espetáculo? Tanto havia aplausos como apupos. Sim. Sobretudo por cenas de nudez, pela violência com que o Mário Viegas fazia. Não vou dizer com isto, nem sei se devem empregar este termo, fazia a Mário Viegas, não quer dizer que fazia mal, mas ele punha o seu cunho com uma força tal que as pessoas às vezes ficavam assim, um bocadinho, acho eu. E para um ator que contracena, fica-se deslumbrado às vezes a ver... Certamente ficaria com a Amélia Rei Colasso, certamente ficaria com outros atores com quem contracenou. Nesta altura do campeonato, eu gostava, e gosto ainda hoje, de ver colegas a representarem bem. Fico maravilhada a ver uma boa representação. Mas não fico deslumbrada, fico, como é que eu hei de dizer? Posso empregar o termo encantada, feliz por se representar tão bem, desta maneira, quer antigamente, quer hoje, em Portugal. Agora está a partilhar o palco com 3 atrizes que, posso dizer, são da sua geração e conhecem-se há muito tempo, com algumas já trabalhou, com o João Lourenço, naturalmente, que também é da vossa geração. Este é um texto duro, violento. Olha, eu digo-lhe, fazer parte deste elenco, para mim, é um misto de motivação, de bênção, mas ao mesmo tempo uma grande noção de responsabilidade. Porque o que estamos a dizer, não vou aqui dizer o que é a peça, o público venha ao Teatro Aberto quando puder vir para ver. Porque o público tem que sentir, tem que ficar arrepiado, impressionado, tem que perceber o que é que se está a passar neste momento. É isso o que a autora, a Carol Churchill, quer. E é isso que todos nós devemos ter em mente. Temos de tomar conta do planeta porque estamos a destruí-lo. Do planeta e dos homens. Temos de estar atento ao comportamento dos homens. Sim, mas o homem faz parte, vive neste planeta. Se destruirmos o planeta, a humanidade vai à vida. Quando o João a convida, primeiro, a Catarina não aceitou logo. Não, e eu vou explicar. Eu já não fazia teatro há uns anos, 3 ou 4, a última peça tinha sido no Teatro Nacional. Eu já tinha sofrido muito a fazer aquela peça. E, portanto, eu pensei assim, lá vou eu martirizar-me. Porque, meu Deus, eu gosto muito de teatro, mas fico tão angustiada com esta idade, para que é que eu vou estar a sofrer mais? Acabou. Foi só por isso. Eu vou-lhe mostrar aqui um pequeno vídeo. Muito pequeninos. Sim, os nossos corpos. Milhões de criaturas muito pequeninas. E com pele de galinha. As pulgas num gato. Micróbios nas pulgas. Desculpa. O que tu foste dizer?
O que é que ela disse? Nós nunca falamos de... Estás bem? De quê? De pulgas? Não. De gatos? Estás bem? Sim, estou bem, obrigada. Desculpa, peço imensa desculpa. A terceira temporada. As partículas são... Mas achas que ajuda? Nós nunca dizermos sequer a palavra. Não, Está tudo bem, não precisam de estar com Não devíamos dizer simplesmente preto e branco, malhado, de pelo comprido, pelo curto, siamês. Eu tenho um gato malhado que é amoroso. Só que é mais... não diga mais É nada. confrontá-la com a situação e mostrar que não lhe acontece nada de mal. Não digas mais nada. Mas estou a ajudar. Ela vai desmaiar. Não, Estás a ver? Desculpa, eu acho que... eu sei que é estúpido. Não. Eu sei que tu às vezes odeias. Não. Estás a ver? Tu tens de perceber. Eu tenho que Podes ser muito desagradável. Estás a ver? Agora sou eu que tenho a culpa. Catarina, falando deste pequeno trecho que vimos aqui do seu personagem, há aqui uma confrontação com o personagem da Lídia Franco, há aqui uma raiva incontida, coisas mal resolvidas. Nos homens, no comportamento que nós temos uns com os outros, o que é desagrada no comportamento humano? O que é que reprova, se quisermos? A falta, muitas vezes, de honestidade, de dizermos, na altura certa, aquilo que estamos a pensar uns aos outros. Ficarmos cá dentro e depois fazermos comentários, nem que seja comentários interiores, não quer dizer que seja com outras pessoas, e criticar. Não, nós temos é que, como ser humano, tentar perceber porque é que aquela pessoa reagiu assim. É isso que eu espero. Façam em relação a mim, que eu tenho a obrigação de fazer em relação aos outros. A Catarina diz que as mulheres que interpreta, até a ingênua do Marco de Torga, como falávamos há pouco, têm sempre uma personalidade forte. Esta personagem tem essa personalidade forte ou é amedrontada? Não, eu não a considero amedrontada. Tem só medo de gatos? Sim, isso é uma fobia que muitas pessoas têm, de várias coisas, e a autora, não sei se terá a fobia dos gatos, isso ela não esclarece, mas pôs esta personagem com uma fobia aos gatos. Eu tentei dar isso, não sei. A Catarina diz também uma coisa, pese embora já tenha trabalhado com muitas companhias, muitos encenadores, tenha levado à cena muitos dramaturgos, diz que se esquece facilmente tudo o que fez para trás. Não guarda mesmo essa memória? Não, é uma... Fecha as gavetas, como eu costumo dizer. Mas como tenho uma memória visual muito grande, isto acontecia no Teatro Nacional porque havia reposição de peças. Às vezes, no ano seguinte íamos ao Porto todos os anos e levávamos várias peças. Bastávamos chegar ao palco e relembrar a marcação, vou daqui da esquerda baixa para a direita alta, através, e o texto vinha todo. Se me perguntasse no dia seguinte, antes, quando acabava o espetáculo, a primeira vez, o que é? Isso já não sei, já está na gaveta. Isto é uma defesa estúpida que eu tenho, mas estou assim. Eu gostava de fazer uma última pergunta, pelo menos em relação ao espetáculo, e sem desvendarmos demais, porque esperamos que as pessoas... Não vamos dizer mais nada, Exato. já dissemos muita coisa. mas há pelo menos um cenário que é catastrófico, e nós caminhamos hoje para um cenário, se não idêntico, pelo menos perigoso. A Catarina viveu uma ditadura, por exemplo. Preocupa os tempos para onde caminhamos ou Claro não caminhamos? Sim. Claro que sim. Não só por nós próprios, por mim, mas já estou no fim da linha, mas como pelas gerações que estão aí. E fico um bocadinho preocupada da falta de consciência que a juventude hoje tem do que é, não queria politizar, mas do que é a democracia, do que é a convivência, do que é estarmos lá uns para os outros. Não, egoisticamente só pensam em si, ter mais do que aquele tem, e haver pessoas que picam para que isso aconteça, para que os jovens pensem assim, preocupa-me um bocado.
Outra preocupação que certamente... Preocupa muito, não é um bocado. Outra preocupação muita que certamente também tem diz respeito ao lugar da cultura. Não acredito que ao longo dos seus mais de 60 anos, 62 de carreira, alguma vez tenha visto a cultura a ser talvez respeitada e apoiada como deveria ser numa sociedade democrática e progressista, não é? E agora temos os teatros fechados. Pois, mas isso é uma consequência da pandemia que estamos a viver. Há uns tempos atrás, não muito longe, vivia-se muito do subsídio. E não se pode viver só do subsídio. Claro que agora não há as entidades privadas que apostam na cultura, mas tem que se ter a noção que temos que lutar, que trabalhar, fazer alguma coisa, não é estar à espera que o Ministério da Cultura ou de outra coisa qualquer nos venha dar para fazermos um espetáculozinho. Não, nós temos que fazer os espetáculos, seja com subsídios, seja sem subsídios, temos que lutar por isso. Eu tenho uma outra pergunta para lhe fazer e vou citar. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro neste dia e sempre, nesta noite e sempre, minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou toda vossa, incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Eu sou católica. Qual é o lugar da fé na sua vida? É tudo. Porque se eu não tivesse fé, a minha vida seria um pouco mais... Desculpe eu agora meter aqui uma coisa, mas claro. Eu tive, na minha fé e na minha igreja, uma escola de vida muito importante. Eu fiz parte das conferências de São Vicente de Paulo. Não sei se sabe o que é, se calhar não sabe, que esta geração já não sabe. Nós íamos visitar pessoas com problemas de fome, falta de dinheiro para pagar as rendas, problemas morais. Eu visitei muitas prostitutas na Rua do Capelão. E, portanto, isso fez-me crescer como ser humano, o conviver com essas verdades que a vida e que este país tinha e que se calhar ainda tem, embora agora postas de outra maneira. A fé é também um lugar de esperança e eu perguntava-lhe o que é que espera para os tempos próximos, do ponto de vista profissional, como atriz, claro, mas também do ponto de vista pessoal e em relação à sociedade em que vivemos. Quais são assim os seus três desejos, se quiséssemos pôr assim? Do ponto de vista como atriz, acho fantástico que a minha geração, os 80 e quase assim, esteja neste momento a ser reconhecida e a dar-nos oportunidade de ainda conseguirmos, em cima de um palco, ou seja, onde for, dar tudo de nós, da nossa essência, do nosso ser como atrizes. E, para além disso, acho que temos que acreditar que isto é uma passagem má, mas que todos juntos vamos conseguir dar a volta. Obrigado. O espetáculo Só Eu Escapei, interrompido devido à pandemia, regressará em breve ao palco do Teatro Aberto, em Lisboa.